Bem, bom dia, estamos aqui nesse evento maravilhoso do Ambiente Valverde, comemorando os 20 anos da Lei da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que é um marco fantástico, né? Nele também a gente faz um trabalho de homenagem ao Arnaldo Jardim, um trabalho que o Valverde estruturou de uma maneira muito bacana, né? E hoje eu recebo aqui o Manara e o Mimo, dois queridos amigos, né? O Manara é secretário de São José dos Campos, o Mimo não precisa nem falar, um querido companheiro aí, trabalhando na Secretaria do Consimares, um trabalho magnífico aí, um trabalho consorciado, que eu, na minha visão, na visão da percepção de parceria, é o trabalho mais fantástico que tem, é você poder unir força dentro do caminho de gestão pública para que fique menos oneroso, menos pesado e que o legado seja mais positivo e que permaneça no tempo sem riscos para os gestores públicos, tanto prefeito quanto secretários e outros que se envolvem, né? Então, esse caminho de parceria é o caminho, né? Então, eu vou pedir aqui primeiro que vocês, um minutinho de cada um, começar pelo Manara, depois o Mimo, um minutinho para se apresentar, depois a gente começa o bate-papo. Manara, por gentileza. Legal, Ivan, obrigado, é um prazer estar aqui contigo, com o Mimo, e nesse evento tão especial, né, porque 20 anos dessa regulação importantíssima, né? São Paulo, de novo, né, mostrando caminhos para o resto do Brasil, então é um prazer estar aqui, parabenizar o Valverde, toda a organização, os parceiros, né. Eu estou secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos desde 2017, né? Então já estou meio velhinho de trecho lá na prefeitura, mas uma cidade que muito me orgulha, né, é uma honra poder servir a São José dos Campos e principalmente trazendo aí essa pauta tão importante como a gestão de resíduos, que infelizmente ainda precisamos caminhar muito, é uma jornada longa, pesada, pela ANAMA também, que eu estou vice-presidente da ANAMA São Paulo, tem essa pauta muito importante, então é um prazer estar aqui, vamos bater esse papo muito gostoso. Obrigado, Marcelo. Ivan, Manara, é um prazer estar aqui falando com vocês, convite do Valverde nesse evento, acontecendo os 20 anos da política estadual de resíduos sólidos, é muito importante, como o Manara falou, São Paulo, dando exemplo do Brasil, né? Porque a política nacional tem 16 anos e a estadual tem 20. Então, eu sou de um consórcio público, sou Valdemir Ravagnani, Mimo, sou superintendente desse consórcio. O consórcio foi fundado em 2009. Então, nós temos 17 anos aí, antes da política nacional, e é um consórcio específico de resíduos sólidos. Nós estamos, que é difícil, mas assim, são as políticas públicas que a gente leva para os municípios, e o que eu vejo, a grande vantagem é da questão do consórcio, assim, além da questão de estruturação, é o legado que fica. Você vai passa os prefeitos, vão passando os secretários e a gente continua com o trabalho consorciado e levando essas informações para o secretariado. Perfeito. Que vem futuramente os novos prefeitos que chegam. Eu acho que esse tema que você pegou é bem bacana para a gente começar o bate-papo, né? Que é a continuidade. Eu acho que a continuidade é um tema interessante. Mas é difícil a gente ver aqui. 2017. É isso que eu ia puxar agora, parabéns. Cara, então, é isso aí, ó. Isso aí que ele falou. Eu quero que você passe um pouco primeiro para conversar exatamente o que é essa questão da mudança de gestão, mudança de prefeito, ou às vezes mudança partidária, e como que a gente gera um caminho de percepção e valorização de legado e continuidade, Manara. Sim. Bom, meu grande exemplo é o querido amigo Rogério Menezes, né? Lá em Campinas ele ficou 12 anos, né? Então, isso permite, né, Ivan, que nós tenhamos, assim, um planejamento mais de médio e longo prazo. Lógico que todos os secretários não sabem se vão ficar, não vai ficar, mas ter essa percepção de cidade. Além disso, né, São José dos Campos é de certa forma, uma capital de região metropolitana, permite também que nós tenhamos essa abordagem, porque o tema resíduos sólidos é um tema metropolitano. O Vale do Paraíba ainda precisa, né, há meses atrás nós tivemos a iniciativa de realizar o primeiro encontro entre regiões metropolitanas, Vale do Paraíba e Campinas. Porque em algumas pautas o exercício metropolitano da região metropolitana de Campinas está à frente do Vale do Paraíba. Então nós fomos tomar dessa fonte, trocar experiência. Então um secretário que permanece, né, como eu estou há 9 anos lá,
pode contribuir também nessa articulação com os colegas secretários. Nós estamos aqui com o Gabriel de Taubaté, o Rogério de Jacareí, né, o secretário Caçapava. Quer dizer, nós estamos sempre agregando para que as pautas metropolitanas possam ser melhor geridas. O resíduo sólido, a exemplo do consórcio intermunicipal, é um exemplo claro de como nós avançamos mais a passos largos, quando em regime consorciado, quando em regime de parceria, do que isoladamente cada município. Perfeito. E eu vejo uma questão aí que eu acho que você comentou, que é a percepção de planejamento, né, que dá continuidade, né, porque infelizmente, assim, não só no poder público, também na lógica privada, a nossa grande percepção é que praticamente qualquer gestor acaba apagando incêndio. Ele é reativo. Sim. E o papel proativo, que é o planejamento, ou deixar as coisas encaminhadas de uma maneira que elas tenham continuidade, acaba ficando em segundo plano. Como é que o consórcio ajuda nisso, Mimo? Então, na verdade, o consórcio é aquela coisa, né? Nós trabalhamos essa questão de resíduos, no nosso caso, levamos isso para os conselhos de prefeitos e os técnicos do trabalho. E os técnicos, isso continua. Mas quando muda a administração, às vezes surgem ideias diferentes. Tem coisas bem-vindas e coisas que nós já passamos e sabemos que aquilo não vai dar certo. Que aquilo não é, porque sempre aparece o que, porque tudo isso, não é, a gente chega e começa a mostrar, e a administração, nova administração, novo secretário, acaba conversando com os outros técnicos dos municípios, e a gente chega à conclusão, não, isso realmente não dá certo, não, isso pode ser uma coisa que dá certo, e aí dá continuidade, isso é importante. Bacana. E a gente está no consórcio lá desde 2009, também desde que fundou o consórcio lá, né? Então a gente já vimos muita coisa acontecer, né? Então eu acho que essa questão aí de buscar caminhos, inclusive de solução, é a melhor solução. E os caminhos talvez sejam mais rápidos, né? Porque o consórcio já passou, teve um município que já passou por aquilo, então sejam os caminhos que cabem. Eu tive a felicidade, junto com o Valverde, de estar na Secretaria de Estado, né, junto com o Penido, e reformulamos a parte do plano estadual. O primeiro foco do plano estadual de resíduos sólidos foi a valorização dos consórcios públicos. Sim. Conseguimos assinar 29 protocolos de intenção e entregar a solução para o consórcio. Eu vejo como uma maneira bastante inteligente de você agregar. Às vezes você tem um município desenvolvido, que é desenvolvido como São José, como Campinas. Você tem outros municípios no seu entorno que não têm a mesma capacidade técnica, a mesma capacidade de ação, como tem os municípios que têm essa capacidade já trabalhada. E aí esse papel é muito importante, esse papel de poder fazer com que isso aconteça. Eu queria puxar agora um outro assunto que faz parte dessa percepção. Conversamos um pouquinho antes, e eu acho que é importante aí também puxar depois esse trabalho conjunto do consórcio, que é a questão do uso e existência de normas técnicas relativas às cidades resilientes, sustentáveis e inteligentes, né, que é a 37120, a norma BNT, e São José recebeu a primeira certificação mundial com relação a isso, né? Conta um pouco como é que foi essa implementação e qual que é essa experiência. Legal. Com relação a lá. Então, até juntando uma coisa com a outra, né? A gente falava inicialmente de parcerias. Então, em São José dos Campos, nós temos também uma grande parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é referência da América Latina. Não é um parque de São José dos Campos, ele está em São José dos Campos, mas ele presta serviço para o Brasil inteiro, replica iniciativas e tal. E o Parque Tecnológico foi muito importante naquela decisão do então prefeito, hoje vice-governador Felício Ramute, em que recebeu um convite da ABNT, porque São José dos Campos sempre teve essa referência de cidade tecnológica, avião, satélite, o INPE, tudo isso dá uma referência no DNA da cidade de performar em alta tecnologia. E a ABNT veio e falou, olha, precisamos, né, alavancar essas certificações da série ISO, e vemos em São José dos Campos um grande potencial,
Parque Tecnológico pegou a organização, né, como metodologicamente faria essa jornada, e desde aquele ano até agora já entregaram 10 certificações para São José dos Campos. Caramba! Foi a primeira cidade no Brasil triplamente certificada como inteligente, são 3 certificações, resiliente e sustentável. Essa, nós já estamos na 3ª recertificação, então são 9 certificações no nível platino, né? E essa agora, que nós tivemos a honra, o prefeito Anderson Farias, eu estive lá na COP30, das mãos de Mário Esper, presidente da ABNT, receber a 37125, que é a primeira cidade ESG do mundo, né? Então, isso coroa esse processo. E agora, como eu estava comentando com você, dado esse sucesso de jornada para certificação e o que isso traz, Evan, de reconhecimento para a cidade, isso alavanca investimentos, atrai empresários, a cidade respira, né, essa identidade, porque, vamos lá, é um carimbo ABNT. Sim. Não desmerecendo outras certificações e nada, mas tem certificação do TikTok de várias coisas aí que, agora, na ABNT, que é a única acreditadora internacional da série ISO, né, atribui isso para a cidade. E aí nós, conversando com o presidente Marçal Cavalcante da ANAMA, que congrega os secretários de meio ambiente do Brasil inteiro, nós estamos costurando uma parceria ANAMA, Parque Tecnológico e a BNT, para que essa metodologia, essa jornada de obtenção das certificações possa ser replicado para os municípios no Brasil inteiro. Para mim é muito importante, porque o Mário Esper, o Mário Esper é um querido amigo e participei da 37, da formulação da 37120, né? Então, ver ela implementada em São José como está e de maneira expressiva e a 37125 ESG ser a primeira no mundo é muito simbólico, né? Eu vejo aí uma questão, né, Mimo, que eu acho que essa lógica deveria ser levada para dentro do consórcio para poder espreiar essa aplicação, né? Ele já está levando para a ANAMA, já vou pedir aqui, ó, o consórcio vai participar também. Os municípios nossos são consorciados, né, também, né, da ANAMA, então os municípios são consorciados e fazem parte da ANAMA, né? Eu acho que isso é muito interessante, é uma maneira de replicar, pegar as coisas boas, né, e levar para a população em si. E o que você falou, a população compra uma coisa dessa, porque ela sabe que isso vai trazer muito benefício para a cidade e acaba mudando. Eu vejo muitas cidades falando, porque é nossa cidade inteligente, Eu lembro que há uns 4 anos atrás o Colégio de Inspetores do CREA São Paulo foi especificamente em São José e falando das cidades inteligentes, especificamente lá, porque lá já era considerada uma cidade que realmente tinha um reconhecimento internacional sobre cidades inteligentes. E como isso é muito importante. O prefeito Anderson sempre fala, não é para sentar na poltrona e falar serviço realizado, não é. Mas as certificações mostram, Eva, que nós estamos no caminho certo. Claro. Né? E aí tem diretrizes para performar, né? Essas 4 certificações somam para lá de 400 parâmetros e indicadores, né? E colocam também desafios e oportunidades, né? Nessa área de resíduos sólidos, nós agora estamos nesse momento de enxergar potencialidades de parcerias, muita molecada vindo com ideia fabulosa dentro do Parque Tecnológico, startups surgindo, né, como houve na manifestação do deputado Arnaldo, né, esse caminho, por exemplo, da SAF de combustíveis, né, a base de resíduos. São José tem um aterro nota 10, né, então bem organizado, bem estruturado, e agora estamos discutindo oportunidades com a administradora do aterro, a Urban, para que novos nichos de negócio aconteçam no aterro sanitário, para que a gente possa alavancar financeiramente, estruturar. São José é uma cidade que tem 100% dos bairros coleta seletiva, tudo bem organizado, mas precisamos dar outros saltos no caminho da viabilidade financeira através de parcerias. Perfeito. Eu agora, então, já que a gente está aqui, né? Eu fui secretário também de Meio Ambiente e Agricultura em Sertãozinho e coordenei a parte do CMM, né, do Consórcio de Municípios da Mogiana. Ainda estou lá ajudando a formulação e também na FENACOP, que é a Federação Nacional de Consórcios Públicos, espreando as boas práticas pelo Brasil. Eu vou puxar um tema espinhoso, porque senão a gente não sai daqui feliz.
Vamos puxar a questão de catadores. Sim. Eu vou começar pelo mínimo. Irmão, como é que a gente acha caminhos na parceria, na participação, na lógica de fortalecimento de gestão, para que realmente a gente comece a ter algo efetivo? Não que não haja, mas uma situação diferente que efetivamente esteja aplicada. Então, a gente começou tentando se organizar em casa, porque eu sou engenheiro. Engenheiro, as coisas são um pouco lógicas, mas quando você começa a trabalhar com pessoas, você tem que ter a parte social. Então, nós se organizamos. As secretarias sociais, meio ambiente, se organizamos com isso. E veio do setor privado, que veio nos colaborar. No caso nosso, teve um projeto que chamava Viracer, que hoje foi para a Ambipar. Eles vieram colaborar e realmente deu um impulso nas cooperativas nossas. Criamos novas cooperativas, por exemplo, eu tenho 3 municípios que são muito próximos, ali na região metropolitana de Campinas, na proximidade, 140 mil habitantes, os 3 municípios, somando os 3 municípios. Ué, por que não montar uma cooperativa para os 3, uma cooperativa para os 3? Claro. Foi isso que nós fizemos. Montamos uma cooperativa para os 3 municípios. Perfeito. Assim, tudo muito bem adequado, tudo. Então, estamos fomentando. Tem as complexidades, mas os municípios conseguiram dar o start realmente nessa questão. Eu vejo o caso de Santa Bárbara, por exemplo, que é o caso de já tem muito bem estruturada a coleta, inclusive pagamentos por serviços prestados. Olha, o catador avulso passou a ser uma dificuldade na questão da gestão dos resíduos dentro dos municípios. Os acumuladores de resíduos, criamos um hub. Foi criado um hub para receber o material desses catadores. Então, esses catadores que não querem ir para a cooperativa por X motivos, e aí eles se cadastram e aí você começa a tentar entender. E lá o prefeito de Santa Bárbara envolveu 10 secretarias para discutir e tentar entender quem é essa pessoa, o que ela faz e por que ela não quer ir para a cooperativa. Então está tendo todo um estudo mostrando que isso vai ser replicado para os outros municípios. No caso do município de Ilhéus Fausto, baseado nesses estudos de Santa Bárbara, de ver ele fazer a coleta, ele passou a criar esses catadores avulsos, passou a fazer a coleta no seu bairro, que eles já faziam, só com o apoio da prefeitura, a prefeitura coletando 2 vezes por semana. Aí você deixou de se acumular esses resíduos, acumulando resíduo dentro da sua residência, tem outros X problemas que vai trazer. Então, coisas assim, tudo com experiência, muito troca legal de informações entre os técnicos e aproveitando sempre o social, os psicólogos, tudo que tem que ajudar a trabalhar disso aí. Então, fugir um pouco da área da engenharia, que é o que eu falei, a gente às vezes não consegue trabalhar questão muito lógica, mas é uma maneira que a gente encontrou. Muito bacana mesmo. Então e tem municípios que estão começando tudo de novo a questão da coleta seletiva, que no passado não deu certo, está se iniciando. Então, tem estágios diferentes dentro do consórcio, mas... Eu acho que a gente começa a ter uma maturidade, né? São 16 anos de lei nacional e que traz nela, no bojo dela, essa obrigatoriedade, mas que a maturidade eu vejo que agora começa a estar presente. Que nós temos que mostrar para o gestor que a política nacional de resíduos é uma política que traz a inclusão. Sim. Exatamente. Aí a gente vai para outro aspecto, né? Talvez num processo anterior a você ter entrado na secretaria, mas a Urban, na verdade, foi um trabalho feito para trazer o pessoal que era agente ambiental, catador, etc., e incorporar deles a questão de solução. Conta um pouquinho dessa história, que você deve conhecer bem e deve estar aplicando isso de maneira expressiva agora. Isso, na Urban tem 3 cooperativas que eu opero por chamamento, né? Então, de tempos em tempos você faz o chamamento, tem uma série de dificuldades, né? Que capacidade organizacional, tem que fazer muita capacitação, treinamento para o funcionamento, né, da cooperativa e dentro desses mecanismos. E também do pessoal, né, dos catadores que está fora, né, do ambiente urbano, que realiza rua a rua.
Nós temos conversado bastante, né, Adalberto Maluf, na Secretaria Especial de Qualidade Ambiental Urbana, tem discutido, eu acho que vai avançar na questão da atribuição do PSA, que vai ser um outro momento também, né? Pagamento por serviço ambiental para essa atividade, que é um serviço ambiental, mas que deve ser sim regulado, porque existem desequilíbrios daquilo que é financeiramente, né, hábil, né, para que isso possa ser feito. Então existe toda essa, eu acho que o que deve integrar de uma forma definitiva, e aí como gestor municipal eu tenho uma crítica, né, com relação ainda à necessidade do avanço da logística reversa. Eu acho que as empresas têm que entrar nessa discussão, né, porque eu estou há 9 anos como gestor de uma capital de região metropolitana. Responsabilidade compartilhada, como disse o Reinaldo agora há pouco. Ivan e Mimo. Pouquíssimas vezes eu fui procurado por operadores do sistema de logística reversa. E quando nós fizemos essa provocação, falando, olha, São José quer ser parceiro de uma iniciativa, né, dentro das 14, né, que o Eduardo falou hoje, já são 14 acordos setoriais. Nós queremos participar, assim, via de regra, assim, vai acumulando, aí a hora que você tiver um galpão cheio, você me liga. Então, que parceria é essa? Não é parceria. Né? Você utiliza recurso público para o atingimento de meta de empresas que têm acordo de atingimento de metas e usando recurso público. Então existe uma necessidade, e nesse meio, né, dentro da estrutura de logística reversa, se ela chegar a um ambiente de negócios mais favorável, pode promover uma inclusão desses catadores de uma maneira mais eficiente também. É um tripé que deve avançar, porque ainda não, como gestor público, eu não vejo ainda grande avanço na proximidade entre assunto e outro. Eu vejo aí caminhos que tem que ser trilhados. A gente aqui fala de Urbama porque a gente replica boas práticas. A gente não é nada de pôr nome aqui para nada. É para mostrar quem faz direito. Eu acho que isso vale a pena. Propaganda, porque é empresa pública. Precisa, é a empresa do... Mas precisa ser trazido. Eu acho que é importante. Agora, uma coisa importante é exatamente o capítulo 21, né, de um dos 14 de logística reversa, que é de spray, aerosol, que já provoca o ressarcimento por parte da indústria ao próprio agente público e ao catador, né? Então você começa a realmente criar um mecanismo europeu, criar um mecanismo onde você tem o recurso dentro do processo já estabelecido de responsabilidade compartilhada. Eu acho que a gente já parte para o fechamento aqui, praticamente. Eu queria que a gente fechasse com conclusões relativas a caminhos de parceria. Começar agora primeiro com o Mimo, depois fechar contigo. Vamos lá. Mimo, por favor, quais seriam os caminhos de parceria? Na verdade, por exemplo, na área de resíduos, a questão da logística reversa é uma coisa que tem aparecido algumas oportunidades, que o eletroeletrônico, a gente está fechando uma parceria. Então, a questão da capacitação das cooperativas, que eu falei, foi uma empresa que fez isso para nós. Temos hoje, por exemplo, o Espaço Urbano, que é uma empresa que trabalha com educação ambiental, que é também patrocinada por uma empresa buscando a questão da logística reversa. Então, essas coisas têm melhorado. É isso que eu vou. Então, tem coisas que tem. Então, mas tem muito a chegar, porque a gente não é fácil você sensibilizar as pessoas à questão da qualidade seletiva. E quando você sensibiliza, outra questão, nós precisamos tratar os nossos resíduos, porque 40% do que chega nas cooperativas é rejeito. A média é de 30% a 40%. Tem meses que é uma variação mês a mês, mas de 30% a 40% que chega na cooperativa, que a gente acha que tem reciclagem, mas tudo bem, pode ser reciclado, mas não tem valor econômico. Ele volta a ser um rejeito. Isso é uma coisa que nós temos que pensar muito nisso aí. Então, o que nós vamos começar a iniciar? Nós vamos fazer uma gravimetria do rejeito das cooperativas. Perfeito. E aí nós vamos cobrar desse setor que coloca essa embalagem. E o que você está fazendo? O que você vai fazer com essa embalagem? Porque nós sabemos que a coleta seletiva é um custo alto. E quando você além do custo alto da coleta, tem um custo alto da triagem. Que o manuseio do catador, vou falar da engenharia, né? Quantas vezes ele consegue fazer isso por dia? Qual o trabalho? Então, ele tem um limite. Então, qual o custo que a gente tem com isso? Agora, quem que vai pagar esse rejeito que volta para o aterro? Então, isso tem que buscar parcerias para resolver isso. Inclusive normas, né?
Formas que são interessantes de fazer isso aí. Realmente a gente tem barreiras aí bastante críticas a resolver, né? É o começo, eu acho que é o começo essa história da gravimetria aí. Essa questão do registro. Junto com o Ministério Público, é uma dor de cabeça. Nosso. Né? Eu lembro que uma época eu acompanhei um trabalho de uma cooperativa que praticamente recebia todo o resíduo da cidade e retornava para aterro absurdo, 80% do que entrava. Quer dizer, filtrava lá, que tinha valor econômico muito alto. Isso tem que ser trabalhado. Aí, de novo, a gente traz aqui exemplos. Orlândia, por exemplo, chega a níveis de aproveitamento de quase 90%. Quer dizer, do que entra, fica tudo. Trabalha. Abre caminhos de comercialização, abre caminhos de valorização, difíceis, mas acontece. Manara, por favor. Muito legal. Parceria eu coloco vamos lá, separar em 2 níveis, né? Primeiro, as parcerias institucionais. Cooperativa é um exemplo disso. Os municípios, cooperativa não, consórcio. Os municípios têm que se tornar parceiros na gestão disso. O segundo, falando diretamente para os colegas secretários municipais, são as parcerias como, por exemplo, se associar à NAMA. Eu vou fazer uma publicidade, mas é uma entidade do setor público. É muito importante num ambiente de troca de experiências, né? Então, essas parcerias, né, no plano institucional. E parcerias como, vou citar alguns exemplos, São José dos Campos, que nós já temos colocado, por exemplo, na operação com vidro, já temos 40 containers distribuídos pela cidade. Está sendo um sucesso isso. O vidro, que é um problema, sendo um problema, né? A Urban, a prefeitura, fez uma parceria com a operadora, né? E está sendo um sucesso a containerização. A Masfix, eu acho, né? E aí você tem, além disso, você tem um aprendizado que para o sistema do dia a dia do brasileiro é fundamental. O brasileiro caminhar até um container e colocar no dispositivo correto. Que é outra prática europeia bem comum. Sim, então esse é um tipo de parceria entre um outro. Agradecer muito ao Consulado de Israel, que trouxe uma tecnologia do Home Biogas, que nós estamos colocando dentro das escolas, num projeto belíssimo. As escolas, já estamos indo para 40 escolas com esse equipamento, que a criança, no seu resíduo da merenda, leva lá, chama de vaquinha, né? Inclusive o prefeito anunciou, estamos colocando vaquinha dentro das escolas. E olha que interessante, num equipamento a custo baixíssimo, com a participação do privado, porque em São José nós chamamos o privado, cada um banca lá, 5, 10, parceria. E aí a criança aprende num único equipamento, gestão de resíduo, energia verde renovável, que esse gás produzido volta para a cozinha, o líquido, que é fertilizante orgânico, que alimenta um viveiro de mudas, e que esse viveiro de mudas entra no nosso programa de proteção de nascentes. Show de bola, hein? Gestão de resíduo, energia verde renovável, produção de fertilizante orgânico, produção de mudas florestais nativas da Mata Atlântica, proteção de nascentes. 6 aulas com um único equipamento. Então são exemplos de parceria que fáceis, barato, o empresário gosta, entra na política ESG dele, né? Claro. Ele está com a escola, documenta, e ao final do processo esse plantio é feito com as crianças junto com o empresário e representando a prefeitura. Show de bola. É um exemplo de parceria fácil de fazer e pronta. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que a gente fecha aqui com chave de ouro. Eu acho que esse trabalho de união entre a vontade do gestor, a vontade de fazer, unir 6 setores numa iniciativa aí de biogás dentro da escola, perfeito. E muitos caminhos com relação à gestão pública acabam tendo dificuldade, municípios que não conseguem ter a sua perna tão grande. Então o caminho do consórcio é que fecha, que isso se aconteça de uma maneira muito mais fluida. Manara, Mimo, um carinho, uma felicidade estar com vocês aqui. Espero que a gente repita isso dezenas de vezes. Estamos à disposição lá em São José. Obrigado.